terceiro período. Agora a gente vai dar início aqui ao último vídeo do primeiro bimestre de vocês, continuar na crise de 1929, segunda parte, questão 21-24. Só que antes, a gente vai ver aqui alguns slides sobre umas explicações bem curtas. A queda da Bolsa de Nova York. Apesar da crise vivida naquele momento, os pequenos e médios e grandes investidores mantiveram suas especulações com as ações. Por exemplo, digamos que eu entro na Bolsa de Valores e eu compre a ação da Petrobras. Aí, com esses problemas que está tendo a Petrobras, aí o valor das ações delas, ações são documentos, são papéis que têm mais valor que o dinheiro. Então, se a empresa que eu estou investindo, que eu estou comprando, se ela é boa, se ela está produzindo muito para o país dela, aquele papel vai valer muito dinheiro. Agora, se está tendo roubalheiras, está tendo desvio de dinheiro, então aquele papel, que é aquela ação, ela vai cair o valor dela, entendeu? Isto é, comercializavam esses papéis por valores que não condiziam com a real situação das empresas. Esses papéis aí são as ações, né? E essa situação aqui que não era o valor real é porque era muito baixo. Digamos que hoje uma ação da Petrobras, umazinha, esteja custando, sei lá, 10 mil. Só um papelzinho. E aí eles venderiam então a, sei lá, 100 reais. Não vale, né? O valor não é esse. Porém, a empresa não estava indo bem, as ações da bolsa então foram. Chegou o momento em que a crise atingiu a Bolsa de Valores de Nova York, um dos importantes centros do capitalismo mundial. Todas as bolsas de valores, elas têm por base essa aqui de Nova York também. Se você assistir jornal, você vai ver que todo dia, pelo menos no jornal da tarde ou da meia-noite, eles vão falar a cotação das bolsas de valores. E a primeira delas é essa aqui de Nova York. Os preços das ações começaram a cair. Os acionistas tentaram vendê-las, mas não havia pessoas interessadas. Quem vai comprar documento de uma empresa que está falindo. No caso, a empresa aí seria documentos de ações dos Estados Unidos. Dia 29 de outubro de 1929, havia cerca de 13 milhões de ações à venda, mas faltavam compradores. O resultado, esse crash que a gente chama aí, é a quebra da Bolsa de Nova York, né? A difusão. Todos os países ligados aos Estados Unidos sofreram repercussão profunda da crise. Então, foi muita gente? Foi. Depois da Primeira Guerra Mundial, eles injetaram dinheiro. Não vou falar na Europa toda, não, porque não pode, porque tem país lá que não recebeu dinheiro. Porém, em praticamente quase toda a Europa, ela recebeu empréstimo para se reerguer depois da guerra. E aí esses países, então, ajudaram então nessa quebra. A saída de capitais americanos, esses capitais aqui é dinheiro, tá? Da Europa, provocou uma série de falências. A cada falência de um banco, uma cascata de falências se seguiam a todos aqueles que dependiam dos empréstimos. Por exemplo, digamos que Caixa Econômica, que é um banco nosso. Se ele pede falência, todo mundo que pediu empréstimo, todo mundo que precisa de dinheiro, todo mundo que depende daquele banco economicamente falando, vai quebrar junto, porque se ele é o caixa forte e ele quebra, como é que funciona isso? A crise foi a tal ponto que forçou a Inglaterra a abandonar o padrão ouro pela retirada maciça dos depósitos dos bancos, ou seja, como lá era bem desenvolvido, a Inglaterra injetava todo o seu dinheiro lá para poder, como se fosse uma poupança. Aí lá rendia muito, né? E essa poupança era chamada de padrão ouro, ou seja, rendia demais. E aí você vai lá e tira o dinheiro todo. Quem é que sai perdendo? Claro que o lugar onde fica o banco, né? A paralisação das indústrias foi quase total. Os desempregados passaram fome e, para sobreviver, dependiam da distribuição de alimentos pelo Estado. E aí tem alguns vídeos, se vocês buscarem algumas videoaulas, que vai ter imagem do povo nas filas esperando para pegar comida. No campo,
Os agricultores produziram alimentos para sua própria subsistência. A própria subsistência é você produz para a sua família mesmo comer. E aqueles que haviam hipotecado suas propriedades para bancos na crise perderam. O que é hipotecar? Eu vou pegar esse dinheiro aqui com você e se eu não conseguir pagar, você pega a minha casa como pagamento. Isso é hipotecar, tá? Muitos países adotaram medidas como protecionismo. O que é o protecionismo? Os Estados Unidos têm um protecionismo até hoje. Eles querem comprar tudo do mundo inteiro. Porém, é restrito o número de coisas que a gente pode comprar dos norte-americanos. Tem coisa que somente o norte-americano põe a mão. Outras pessoas não colocam. Por quê? Porque os Estados Unidos não deixam sair de lá. Isso é chamado de protecionismo. Deflação. No nosso caso, a gente tem a inflação. Inflar significa subir, inchar. A deflação é o contrário. Restrição ao crédito, contenção de despesas, ou seja, se era fácil pegar crédito, carta de crédito, empréstimo, agora já não é mais. Contenção de despesas, isso aí não precisa explicar, todo mundo sabe o que é conter despesas, né? Cortar muita coisa desnecessária. Aqui está a foto de Franklin Roosevelt, ele que criou o New Deal em 1932, como eu já falei no slide anterior, com a promessa de solucionar os efeitos alarmantes da crise de 29. Foi eleito presidente dos Estados Unidos. Um conjunto de medidas para tentar solucionar a crise, as quais ficaram conhecidas como New Deal, né, que era aumentar o número de empregos, procurar novos empregos para o povo e assim. O que ele fez? Com a adoção desse plano, o governo se desligava das ideias liberais e passava a praticar o intervencionismo econômico. O que é isso? Esse intervencionismo? São várias medidas. Primeiro, concessão de empréstimos a empresários urbanos e rurais falidos. Por quê? Porque quando teve a crise, cortou tudo. Então, agora, para voltar a ter dinheiro, para voltar a ter gente trabalhando, para a economia voltar, para o dinheiro voltar para o comércio, ele então fez essa concessão de empréstimos, abriu empréstimo para todo mundo, empresário urbano e rural falido. Os falidos são aqueles que ficaram de agricultura de subsistência e que deram as suas propriedades ou casas como pagamento, né, como hipoteca. Controle total, ou seja, interviu aqui, pegou o controle total da produção e dos preços de grande parte dos produtos industriais e agrícolas pelo governo. Assim, ele poderia deliberar melhor para onde que ia cada coisa. Ele, enquanto presidente. Construção de grandes obras públicas. Por que ele fez construção? O que tem a ver isso? Construção de grandes obras não emprega muita gente? Então, esse New Deal aí foi a criação de novos empregos. No livro que vocês têm, que eu sei que muita gente tem ele em casa, tem a foto de uns trabalhadores construindo rodovias, então faz parte do New Deal aí. Elevação dos salários, lembra lá no outro slide que os salários tinham congelado, estava subindo muito lentamente. Quando fala subindo lentamente é porque não está subindo nada, está subindo salário, não está subindo nada. Elevação dos salários, diminuição da jornada de trabalho e legalização de sindicatos. Criação do salário-desemprego e da assistência aos inválidos e velhos. Então, até aquelas pessoas que não estavam trabalhando mais entraram nessa aí. Por quê? Ele é inválido, ele é velho, mas eles pagam conta. E pagando conta, o dinheiro gira no mercado, né? No setor econômico. Então, vamos para a primeira questão. Primeira, sim, do último slide, né? Questão 21. Essa foi do Enem. É difícil encontrar um texto sobre a proclamação da República no Brasil que não cite a afirmação de Aristide Lobo no Diário Popular de São Paulo de que o povo assistiu àquilo bestializado. Essa versão foi relida pelos enaltecedores da Revolução de 1930, que não descuidaram da forma republicana, mas realçaram a exclusão social, o militarismo, o estrangeirismo da fórmula implantada em 1889. Isso porque o Brasil brasileiro teria nascido em 1930. Esse é um livro, né? A República Consentida, Cultura Democrática e Científica no Final do Império. O texto defende que a consolidação de uma determinada memória sobre a proclamação da República no Brasil teve na Revolução de 1930
um de seus momentos mais importantes. Os defensores da Revolução de 1930 procuraram construir uma visão negativa para os eventos de 1889, porque esta era uma maneira de valorizar as propostas políticas democráticas e liberais vitoriosas. O que isso queria dizer? Porque era uma maneira de legitimar a ordem política inaugurada com a chegada desse grupo ao poder. Ao colocar fim na Primeira República, a Revolução de 1930, além de representar a insatisfação de grupos oligárquicos dissidentes, principalmente os estados de Minas Gerais e Rio Grande do Sul, pretendia obter apoio de classes que estavam gradativamente mais presentes em uma sociedade cada vez mais urbanizada. Estes eram os proletariados e a classe média, representados principalmente pelo tenentismo. Esses oligárquicos aqui eram aqueles fazendeiros, né? E essa classe de proletariado aqui, o proletariado somos nós trabalhadores, que vende a sua força de trabalho. Sendo assim, ao chegar ao poder Getúlio Vargas, que eu falei para vocês, não esqueçam esse nome, iniciando neste período da Era Vargas, busca criticar e desqualificar todo o período caracterizado como República Velha, para legitimar nova ordem política e buscar adesão desses novos segmentos da sociedade, não só da oligarquia. A oligarquia, hoje, eles ainda estão no poder, né? São pouquíssimos que estão lá que são pobres. O restante tudo são pessoas que vêm de famílias tradicionais e ricas ao longo dos anos, vem passando décadas e décadas. Questão 22, Enem também. A solução militar da crise política gerada pela sucessão do presidente Washington Luiz em 1929 e 1930 provoca profunda ruptura institucional no país. Deposto o presidente, o governo provisório de 30 a 34 precisa administrar as diferenças entre as correntes políticas integrantes da composição vitoriosa herdeira da Aliança Liberal, a Revolução Constitucional de 1932. No contexto histórico da crise da Primeira República, verifica-se uma divisão do movimento tenentista. Por que tenentista? Porque lá no início da República, lá bem no início, quem pegou foi militar, né? A atuação dos integrantes do movimento, liderados por Juarez Távora, os chamados liberais nos anos de 1930, deve ser entendida de que maneira? Compromisso político e institucional com o governo provisório de Vargas. Isso aconteceu no contexto da Revolução de 30, onde o então presidente Washington Luiz foi forçado a sair do cargo e Getúlio Vargas acabou assumindo no lugar dele. Esse fator também aconteceu graças ao movimento tenentista, que também tinha o foco de derrubar a política do café com leite. Citei ela no slide 5 com vocês, a política do café com leite. Os oligárquicos ou os fazendeiros, né? De São Paulo, café, e os fazendeiros de Minas com vacas leiteiras. Os liberais, liderados por Juarez Távora, estavam apoiando o lado de Vargas, enquanto que a oposição liderada por Luiz Carlos Prestes não estava do lado dele. Todas as pessoas que apoiavam Vargas e faziam parte dos tenentistas acabaram ganhando cargos importantes no meio da política. Viu que não é só agora que o povo tem vantagens na política? Então, desde aqui, todos que apoiavam ele ganhavam cargos. É mais ou menos como se fosse uma troca de favores hoje. Questão 23. Durante a República Velha, o Brasil fortaleceu a sua diplomacia, tendo a figura do Barão do Rio Branco à frente do Ministério das Relações Exteriores. Vocês viram esses nomes aqui? Todos os lugares do Brasil, todas as cidades vai ter uma rua ou uma avenida chamada Barão do Rio Branco. Qual foi uma das principais ações do Barão do Rio Branco como diplomata? Foi o deslocamento do eixo diplomático brasileiro de Londres para Washington. Na época em que foi ministro das Relações, entre os anos de 1902 e 12, Barão do Rio Branco percebeu que o estreitamento de laços do Brasil com a Inglaterra eram cultivados desde a época do período joanino e poderia não ter mais êxito, né? E o país começava a se envolver com as colônias da África e da Ásia. Ao mesmo tempo, Rio Branco percebeu vantagens na política pan-americanista
que se desenvolvia com Theodore Roosevelt. Assim sendo, uma das medidas que procurou tomar como ministro foi fortalecer os laços com os Estados Unidos por meio do embaixador brasileiro em Washington, Joaquim Nabuco. E a nossa última questãozinha do primeiro bimestre de vocês é da PUC, Paraná, Pontifícia Universidade Católica. A República foi proclamada em 15 de novembro de 1889. Contudo, sua consolidação se fez pela violência de duas revoluções. Quais são essas revoluções? No plano ideológico, defendiam os federalistas a necessidade de um poder central forte e limitada à autonomia aos estados. A parte do oficialato do Exército Brasileiro, propriamente republicana, tinha suas ideias esmaltadas na filosofia de Augusto Comte e nas interpretações que dela fizeram o político gaúcho Júlio de Castilhos. Foi esse núcleo de oficiais que esteve à frente da proclamação da República e, posteriormente, a Revolução de 1930, que pôs Getúlio Vargas no poder. Beleza?